Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. No vídeo de hoje venho trazer para vocês a resolução do desafio que eu propus na semana passada que envolveu o conjunto dos números complexos. Desafio esse que tinha como objetivo maior a gente tentar resolver ele geometricamente, ou seja, tentar evitar utilizar muita álgebra, muito sistema, porque senão a gente às vezes demora mais tempo. Então qual que é a ideia, qual que é a essência desse exercício? Primeira coisa, ele fala que os complexos E e W têm como imagem os pontos A e B, respectivamente. Se Z é igual a 2W mais 5WI e W é um número diferente de zero, sendo O a origem do sistema de coordenadas, quanto vale o cosseno do ângulo AOB? Então, qual que vai ser a meta aqui? Primeira coisa, vamos considerar aqui o nosso sistema de coordenadas, tá? Só para a gente ter aqui uma referência boa. Então, vamos lá, pensando no eixo YX. Então, nós temos mais ou menos isso daqui. Agora, o que eu vou fazer? Ó? Vou começar aqui pegando, por exemplo, um W bem aqui embaixo, aqui, só para a gente fazer melhor as nossas representações. Esse W, como a gente sabe, ele vai ter um ângulo em relação ao eixo X, que eu vou chamar esse ângulo de alfa. Se você perceber, na criação do meu Z, eu tenho um W vezes I. Agora, a grande questão é o que significa multiplicar um número complexo por I? Quem viu o meu aulão já sabe o que tem que fazer. Se você pega um número complexo W e multiplica por I, olha só que interessante. O W ele vai ter um módulo, que eu não sei, então vou colocar aqui módulo de W, vezes quem? Vezes o cosseno do alfa mais I vezes o seno do alfa. Fechou o rolê aqui. Então esse é o meu W na forma trigonométrica. Se eu for escrever o meu I na forma trigonométrica, eu posso escrever como sendo o cosseno de 90 graus mais I vezes quem? O seno também de 90 graus. Beleza, na hora que a gente for fazer essa multiplicação, ele vai ter o mesmo módulo que o W, só que os ângulos vão ser somados. Então a gente vai ter o cosseno de quem? De alfa mais 90 graus, fechou? Mais I vezes o seno também de alfa mais 90 graus. Na prática, então, o que isso significa? Multiplicar um número complexo por I é o equivalente a gente dar uma rotação de 90 graus nesse número complexo. Então, significa que esse meu W que está aqui embaixo, na hora que eu multiplico ele por I, ele vai vir mais ou menos aqui. Ó. Então, aqui seria, por exemplo, o meu WI. Ele vai ter o mesmo módulo, a única diferença é que a gente rotacionou ele o quê? 90 graus, porque a gente criou um número complexo que tem o ângulo W mais alfa mais 90. Fechou o rolê. Agora a gente praticamente encerrou o exercício, porque agora vem a parte que só vem conta, né? Então, por exemplo, se a gente dá aquela esticada aqui, a gente cria o número complexo 2W. Se a gente dá aquela esticada aqui, por exemplo, eu posso criar o número complexo 5WI. 5WI. E por que eu criei esses dois números complexos? Para poder a gente criar o número complexo Z. Lembrando que a soma de dois números complexos eu posso interpretar como sendo a diagonal de um paralelogramo. Só que esse paralelogramo ficou chique pra gente. Se você perceber aqui, ele praticamente é um retângulo. Por quê? O que vai praticamente não, né? Ele é um retângulo. Então significa que se a gente for pensar na diagonal, né, pensar no meu Z, ele estaria mais ou menos aqui. Então esse cara aqui seria o meu número complexo Z, porque ele é a diagonal desse paralelogramo. E aí o que acontece? O Z ele diz que está no ponto A, e o W ele disse que está no ponto B. E ele pede para a gente determinar o cosseno do ângulo AOB, ou seja, esse carítia aqui, que eu vou chamar ele de θ, ele quer saber quanto que vale o cosseno de θ. Se você perceber, esse ângulo θ está num triângulo retângulo, onde esse cara aqui, ó, mais ou menos, seria o meu cateto oposto, beleza? Então, e aqui embaixo seria o meu cateto adjacente. Aqui eu já sei quanto que vale a medida, ele vale 5 vezes o módulo de W, podemos assim dizer, certo? Que vale a mesma medida daqui. Para a gente encontrar a hipotenusa é só fazer um Pitágoras, então vai dar o quê? 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado vai dar 25, então isso aqui vai ser módulo de W vezes quem? A raiz de 29, que vai ser o 4 mais o 25. E aí fechou o rolê, por quê? Se eu quero o cosseno de θ, então o cosseno do ângulo θ nada mais é que o cateto adjacente, que vai ser 2 vezes o módulo de W, dividido pelo quem? Pela hipotenusa, que vai ser módulo de W vezes a raiz de 29. Posso, por exemplo, simplificar os W's aqui, então a gente vai ter 2 sobre raiz de 29, se preferir é 2 raiz de 29 sobre quanto? 29. E aí fechou, essa é a resposta do nosso desafio, essa é a resposta do exercício. Então, um exercício resolvido apenas geometricamente, entendendo que, essencialmente, né, multiplicar um número complexo por I significa rotacioná-lo 90 graus. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Deixa aí seu like, curta, comenta, compartilha. Meta do Walter em chegar a 5.000 até o final de junho. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!